Eu quero cumprimentar você, a senhora e o senhor com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo acontecendo de novo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, vou ler do versículo 11 ao 13. Dizem assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Hoje é 12 de janeiro de 2023. Maravilhoso, todo-poderoso Deus, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, esta nossa missão aqui, nos ajude. Te apresento a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o título para a palavra do dia dizendo acontecendo de novo. E o que é que está acontecendo de novo? Hoje eu quero falar exatamente sobre a violência. O que é violência? A violência é exatamente algo que já, infestou a humanidade desde o princípio. A gente sabe do caso de Caim, né? Que matou o seu irmão. Foi o primeiro homicídio, né? Uma violência grande que a gente chama hoje de crime contra a vida. E o que é violência? Segundo o dicionário da língua portuguesa, violência é aquele tratamento, gente, que causa danos. É uma ação brutal e repentina. É uma força física excessiva. E hoje a humanidade está vivendo dentro desse círculo aqui, né? Dessas coisas que envolvem ou que provoca a violência. E quando eu li aqui esse texto, que Deus achou graça em Noé, e isso foi uma mensagem bem próxima, né? Aquela mensagem pré-diluviana, Noé foi o pregoeiro, né? E de que, falando para o povo daqueles dias, que Deus ia destruir, né? Toda a terra, as pessoas seriam salvas se estivesse dentro daquela arca. Bom, a gente sabe toda a história, né? E nós observamos que o povo estava corrompido, diz o texto. O que é ser corrompido? Uma pessoa ser corrompida ou o corrompido é uma pessoa que torna-se podre, segundo o dicionário também da língua portuguesa, né? É aquela pessoa que foi alterada para pior, né? Então se deixou essa pessoa ser levada para o mau caminho. Isso é ser ou estar corrompido. E o povo naqueles dias estava nessa condição. O versículo 5 desse mesmo capítulo da leitura básica, é o capítulo 6 de Gênesis, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, não parava não, era todos os dias, né? E a gente vai ver aqui a história, quando, né, o envolvimento dos homens, das mulheres, muita coisa. Então, provocou esse povo que se corrompeu, ali ficou corrompido, né, provocou a violência, né? O resultado do povo corrompido foi a violência. Então, não preciso, né, ler novamente os versículos 11, 12 e 13, que fala sobre isso. Então hoje eu quero falar assim rapidamente sobre violência. O que é que nós estamos vendo hoje, gente, no mundo? Todo tipo de violência. Existe a violência doméstica, né?
aquela violência entre a família. A gente vê hoje filhos matando os pais, netos matando os avós, pais matando os filhos também, né? Aquela violência dos cônjuges, sobretudo contra a mulher, que hoje a gente que está tipificada, né, no Código Penal como sendo crime de feminicídio. Também tem aquela violência que a gente sabe que é uma violência assim, institucional, né? A violência também psicológica, a violência religiosa, enfim, existem vários tipos de violência. Mas uma que me chama muita atenção é exatamente a violência urbana, a qual nem mencionei aqui, né? Naquela relação. A violência na cidade, a violência nos bairros, no teu bairro, na tua rua, a violência no nosso país e, por que não dizer, a violência no mundo. A gente está vendo aí, inclusive uma expressão interessante que eu, quando estava preparando essa mensagem, que eu encontrei no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 7, versículo 23. Veja qual foi a instrução que Deus dá ao profeta, né? É claro que aqui o contexto fala exatamente da destruição de Israel, mas eu quero aplicar esse versículo 23 isoladamente para nós, nos nossos dias. Deus manda, diz ao profeta, que ele faça cadeia, né? Faça prisão ou prisões, né? Porque o povo vive uma vida penitenciária. Mas por quê? Versículo 23 de Ezequiel, capítulo 7. Faze uma cadeia, uma cela, em outras palavras. Aí ele diz por quê? Porque a terra está cheia de crimes de sangue. Não é o que eu falei? A violência urbana, a violência dentro de casa, né? Os homicídios, né? O espancamento, segue o texto. E a cidade está cheia de violência. Olha aqui a palavra violência de novo. Então, gente, a violência nos cerca. Claro, como já disse no início, isso é uma coisa milenar, desde o princípio da humanidade, né? Por isso que eu li o texto que envolveu ali o povo pré-diluviano, mas mesmo assim, os descendentes, né, de Noé, né, deram continuidade àquele comportamento de violência, né? Mas eu quero concluir deixando uma palavra muito boa para você e para mim, de conforto, é o hino de Davi. E eu sugiro que você cante esse hino de Davi, né? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, o versículo 3 diz assim, ó: Deus, isso é Davi falando no seu louvor, Deus, repito, é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Agora preste atenção. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Então você quer estar salva e salvo da violência, dessa violência que a gente vive hoje? É só estar junto dele aqui, ó, de Deus, que é o nosso rochedo, como diz Davi, é o escudo nosso, é a nossa força, é a nossa salvação, é o nosso alto retiro, é o nosso refúgio. Aí ele vai nos salvar da violência desse mundo. Olha, gente, não é brincadeira não. A coisa está ficando cada vez mais difícil e feia, tá? Aquela guerra da Ucrânia com a Rússia, ali é só a ponta do iceberg, viu? Se prepare. Vamos nos aproximar mais de Deus, porque o fim está chegando. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.